essa palavra chega no teu espírito e te levanta por dentro, aleluia, e você fica tão turbinado com a palavra que você não consegue mais ficar sentado numa cadeira. Você se levanta e dá glória a Deus, e dá aleluia, e dança e celebra, porque você já sabe que a sua fé já venceu. Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Eliezer Rodrigues e como é bom ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube. Aproveita para compartilhar. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Fique conectado, compartilhe. Estamos tão felizes que você vai participar hoje do nosso culto. Hoje Deus vai falar com você e com a sua família. Receba a palavra com muita expectativa. Graça e paz, boa tarde, tudo bem com você? Olha, é uma honra, uma satisfação aqui estar com você junto aqui nesse podcast, nessa quinta-feira poderosa, abençoada, com certeza, né? Todo dia aí nós estamos usufruindo aí do favor do Senhor, da boa mão do Senhor, e somos abençoados, não é assim? É fato e certo, né? Mas para que a gente possa aprender mais aí sobre algumas questões aí da Bíblia, da doutrina, nós temos esse trabalho aqui, esse podcast, e eu tenho certeza que você está aí com fome, com sede da Bíblia, da palavra, de aprender um pouco mais, de receber um pouco mais dessas instruções divinas aí. Tá certo? Então você já vai fazendo o seguinte, você já vai compartilhando aí esse link, você vai passando à frente aí, pega o seu dedinho aí, vai no seu smartphone e já começa a compartilhar, tá bom? Compartilha com força aí, com o maior número de pessoas que você puder, porque você sabe que um compartilhamento desse aí é poderoso, viu? Você pode salvar vidas, alcançar pessoas aí que estão precisando de ouvir essa palavra, né? E aprender sobre doutrina também, é claro. E eu quero aqui mandar um grande abraço, agradecer aqui ao apóstolo Eliezer Rodrigues, à Mama Georgia. Muito obrigado por essa honra aí de abrir essas portas, né? O senhor e a senhora arrancaram uns tocos, vieram aqui primeiro nesse lugar aqui, nessa terra boa chamada Taubaté, para que hoje nós estejamos aqui usufruindo dessa unção, dessa graça, dessa palavra e também aí compartilhando e repartindo, né? Compartilhando, passando à frente essa palavra através aqui do podcast e de tudo aquilo do que acontece aqui no Verbo da Vida Taubaté, viu? Nós estamos aqui na cidade de Taubaté, isso mesmo. E aí hoje nós temos um convidado super, ultra, mega especial. É verdade, é fato, viu? Ah, pessoal, o homem é difícil, viu? Esse homem de Deus é difícil para trazer ele aqui para a gente bater um papo, porque ele é um homem cheio de compromissos. São muitos trabalhos, muita coisa, mas ele é um homem de um coração maravilhoso, um coração imenso, um homem de Deus, um pastorzão que tem coisas dentro dele aí, ó, pepitas de ouro, como diz o apóstolo Eliezer Rodrigues. Pepitas de ouro para abençoar a nossa vida. E hoje, antes de falar quem é a pessoa que está aqui conosco, eu sei que você está aí querendo saber quem é que está participando, quem é que vai estar aqui compartilhando conosco dessa palavra, eu quero te dizer uma coisa, viu? Fica comigo aqui, fica comigo. Olha, o assunto de hoje, o tema é Ministério de Socorros. Olha aí que coisa poderosa, hein? Eita, meu Deus do céu. Então hoje nós vamos bater um papo aqui com o pastor
Vavá Félix, que é co-pastor aqui da Igreja Verbo da Vida de Taubaté. Ele é músico, é um contrabaixista de mão cheia também, viu? Quando eu tô ali, ó, eu vou ter que confessar aqui, pastor. Quando eu tô ali na frente, ali, recebendo, eu fico sempre olhando o pastor ali, quando ele tá tocando contrabaixo ali. E você é baixista, né? Não, eu não sou baixista, pastor, não faça isso comigo, não me coloque em maus lençóis, por favor. Não faça isso comigo, não, viu? O senhor é a pessoa aí que toca o contrabaixo como ninguém, e também um homem da palavra, um homem do ensino, um homem do coração maravilhoso. Pastor Vavá, seja muito bem-vindo, por rapaz, favor. eu que agradeço aí. É uma honra ter o senhor aqui conosco, né? Agradeço pela honra, pelo convite. A gente tentou algumas vezes, né? Sim, senhor. Mas sim, senhor. Foi por outros motivos também. Mas é uma honra estar com vocês também. Obrigado pelo convite e obrigado também por você estar conectado aí com a gente. Eu sei que vai ser uma tarde maravilhosa. Esse tema é divinamente para esse dia inspirado. Eu creio que você vai ser grandemente abençoado. A gente está inspirado de fato sempre a trazer conteúdos nesses podcasts para crescimento, para avanço. E isso vai ser bênção demais para você. E para mim é uma honra estar aqui para servir no que for preciso. Pastor Vavá, uma das características dele, assim, que são muito notórias e poderosas e que nos contagia é a humildade, viu? Olha, eu vou dizer uma coisa, pastor Vavá, o senhor é um homem muito humilde, viu? Amém, glória a Deus. O senhor tem uma carga maravilhosa aí de responsabilidade, né? O senhor é o co-pastor aqui na igreja, pra vocês terem uma ideia. O co-pastor é o seguinte, quando o apóstolo Eliezer não está na igreja de Embama Georgia, quem manda, quem resolve as coisas aqui, as buchas, é o pastor Vavá. É ele que fica à frente, né? Então, ele tem uma grande responsabilidade, mas sempre nos atendendo, sempre Amém. Muito preciso, né? Um homem de Deus aí. E, olha, esse assunto, falando um pouco do assunto aqui, que é justamente o Ministério de Socorros, porque a gente sempre ouve falar muito, pastor Vavá, sobre a questão justamente dos 5 dons ministeriais, isso. Né? E as pessoas acabam ficando muito ligadas, ou focadas, ou vidradas no ministério pastoral. E tudo isso aí faz parte, tá? Ministério pastoral, o profeta, o apóstolo, o evangelista, o mestre, tal. Mas e o ministério de socorros, né? Que às vezes as pessoas, em alguns momentos, tem algumas pessoas, às vezes por ignorância, elas não dão aquela devida atenção a esse ministério que é extremamente importante dentro da igreja. Isso mesmo. Porque, pra você ter uma ideia, o pastor Vavá vai falar aqui com vocês aqui com muita qualidade, viu, pessoal? Pra vocês terem uma ideia, nós estamos trabalhando aqui agora e existem pessoas que estão nos bastidores aqui fazendo tudo isso acontecer, né? Existem ministros, existem pastores e existem pessoas que são ministérios que não estão dentro dos 5 dons ministeriais, mas que estão entregando o seu coração, a sua vida, né? Para nos ajudar para que a coisa aconteça. É isso mesmo. Até, pastor Vavá, o irmão Kenneth Reagan Jr., ele dizendo, né? Como é que eu estaria aqui no púlpito? Isso. Falando, Perfeito. pregando, né? Ensinando. Se não tiver uma pessoa para colocar as letras aqui embaixo das músicas, para a gente poder... Se não tiver uma pessoa para saber se realmente aquele vídeo está chegando na casa da pessoa, né? O som, a luz. Fala, pastor Vavá. Então, o Ministério de Socorros é algo maravilhoso e divino, né? Eu creio que Deus não iria estabelecer a igreja, não é? Se não houvesse também essa expansão do Ministério de Socorros, né? Quando a Bíblia fala em Efésios que Deus estabeleceu os dons do ministério, mas os dons do ministério, eles estão para aperfeiçoamento do corpo, né? E o corpo inclui o Ministério de Socorros que está dentro. Eu digo que o Ministério de Socorros, ele trabalha ao redor, né? Ao redor do Ministério Quíntuplo. É para estar trazendo aquele auxílio, para trazer aquele conforto, mas aquele conforto em que tem um trabalho a ser feito em ambas as partes. Mas se não tiver o Ministério de Socorros, é como nós já bem sabemos, né? Não tem como as coisas funcionarem dentro da igreja, né? O pastor não vai conseguir estender a sua mão para cuidar das crianças, ao mesmo tempo cuidar dos carros, ao mesmo tempo estar no Ministério de Música, ao mesmo tempo ter que ministrar a palavra. Eu sei que às vezes, início, né? O senhor me lembrou aqui de uma cena que tem muito nos Estados Unidos. Sim. Que é aquele cidadão que toca todos os instrumentos de uma vez. Tudo de uma vez só. Ele toca aqui, um outro instrumento aqui, outro na cabeça, outro nos pés. Isso. Né? E um apito na boca, não sei, uma gaita, sei lá. Quer dizer, ele tem que fazer tudo junto. Tem que fazer né, tudo. Pastor? Então o Ministério de Socorro está exatamente para trazer socorro, né? O socorro. Né? Eu amo principalmente o Ministério de Socorro porque de fato é um ministério. Sim. Né? E como você bem falou, às vezes as pessoas ficam conectadas
apenas nos 5 dons do ministério, mas os dons do ministério está dentro também o ministério de socorros. E ministério é serviço. Serviço, né? serviço. É um lugar, eu posso dizer assim, de privilégio, de honra, que um pastor, podemos dizer assim, né? Um pastor ou quem está num ofício específico não vai fazer o que alguém está fazendo no ministério de socorros. Então não tem quem é mais importante. Muito bem, né? muito bom Tem isso. aquele que está fazendo o que Deus chamou para fazer e atender, né, a necessidade do corpo. Porque tem um quê nas pessoas, até Reagan também, Reagan Jr., W. Reagan, que ele fala que tem um quê no ser humano, mas não é só ele que fala, não. Isso aí é uma coisa que é fato, né, que outras pessoas que estudam, que não são da teologia, assim dizendo, né, mas que eles falam que existe um quê no ser humano de importância, de querer ser importante. Sim, sim. Isso é em qualquer área, em qualquer lugar. E como o senhor falou, tem pessoas que estão sentadinhas ali na igreja e elas falam, rapaz, eu gostaria de estar ali naquele lugar. É verdade. Ali com o pastor Vavá ali, tocando fogo ali. Né? Meu Deus do céu, todo mundo vendo, a câmera, aquela coisa toda. Só que não é bem assim. O ministério não se resume a só isso. Não né, se pastor? resume Não só se isso. resume a, né? Até porque existe também etapas, né? Sim, Para Deus qualificar alguém sim. para um ministério, Sim. um dos 5 dons do ministério. Então, o ministério de socorros, às vezes eu nem gosto de usar o termo que é uma porta para os 5 dons. Sim. Na verdade, nenhuma coisa substitui a outra. Né? O ministério de socorros é um ministério necessário no corpo de Cristo para socorrer a igreja, para trazer harmonia em todos os aspectos de trabalho, de tudo aquilo que está sendo feito para receber pessoas em qualquer área dentro da igreja. Então é um ministério maravilhoso, independente se ele está no púlpito ou não. Sim, Não é? sim. Ele tem o seu grau de importância para Deus. E eu creio que todos vão receber o galardão conforme a fidelidade, a honra que teve em fazer aquele trabalho. Não é porque a pessoa foi pastor vai receber honra maior. Sim. Mas a fidelidade conta muito, Tem né? uma tirinha que eu já vi muito na igreja, o pessoal colocando em slide e tal, justamente de uma pessoa que está varrendo, né, a igreja, varrendo ali com amor, né, não colocando força na vassoura não, viu? O pastor João fala muito isso, não coloca força na vassoura, meu irmão. Mas assim, colocando amor, fazendo com o coração, né, rapaz? Com aquele entendimento do que ele está fazendo ali é muito importante. Isso. Né, que uma pessoa vai chegar ali e ela vai precisar de um socorro, olha aí, vai precisar de ouvir uma palavra e vai estar um ambiente limpo, organizado. Isso. E muitas vezes essa pessoa que você está vendo ali fazendo essa parte, que algumas pessoas, né, diga-se de passagem, acham que isso não tem importância, mas só enxerga na hora que quando chega tá tudo limpinho, né? Tá tudo organizado. Tá tudo organizado, Tá tudo no lugar, tudo no né? eixo, né? Quando a gente chega aqui em Taubaté, meus irmãos, né? Tá tudo no mínimo, coisas assim, detalhes assim. É tipo passar álcool na lixeira de metal. Que eu já fiquei olhando isso, observando esse negócio, eu achei a coisa mais top do universo. É isso mesmo. Né? Porque você não vê em muitos lugares isso não. O pessoal cuidar de limpar dali da lixeira ali, de metal, ali, deixar ela bem, né? Com álcool e tal. São coisas. Mas voltando a essa tirinha, alguns pastores comentando, imagine, chegar no céu, pastor Vavá, e essa pessoa que estava com a vassoura na mão ali, com amor, ganhando muito mais galardão do que muitos ministros aí. Isso mesmo, Não é, por pastor? causa da fidelidade, né? A fidelidade, onde foi encontrado, né? Sim. Aquilo que Deus colocar na sua mão, você ser fiel em fazer e cumprir. Independente de holofote, independente de se um dia vai estar pastoreando ou não, Sim. né? O que conta é o que você está fazendo no presente. O Ministério de Socorros, ele está ali, deve estar presente em todo o tempo, independente de oportunidade que vai surgir lá na frente para entrar no dom ministerial, algum dos 5, mas ele nunca, eu poderia dizer assim o termo, ele nunca vai cair, né? Sim. Do seu nível de grau de importância dentro da igreja, para o corpo de Cristo. Então é necessário o Ministério de Socorros estar atuando mesmo e ter pessoas para isso, né? Cada um entendendo o seu lugar. Cada um entendendo. Né? Porque assim, um maravilhoso diácono, se você é diácono, está nos ouvindo agora e nos vendo, né? Se você está aí, meu Deus do céu, ninguém me vê, pelo amor de Deus. Meu irmão, se você é um excelente diácono, se você está honrando, fazendo com fidelidade, como o pastor Vavá falou aqui, entendendo o seu propósito, meu irmão, fica aí no seu lugar e flua, É isso mesmo. que seja uma bênção. Falando em diaconia, o irmão Kenneth Reagan Jr., ele fala de um diácono que passou 30 anos, pastor Vavá. 30 anos na diaconia. Servindo. A coisa mais linda do mundo. É isso mesmo. Coisa mais servindo do mesmo jeito. Isso mesmo. Do jeito que ele entrou, 30 anos ali, ó. Fiel. Fiel.
coisa não tem, né, pastor? Com certeza ele conseguiu alcançar pessoas que em uma ministração, pessoas às vezes não são alcançadas. Exatamente. Né? E quando a pessoa entende que o Ministério de Socorros, em qualquer área que ele estiver atuando, ele é um canal para abençoar a vida de pessoas e alcançar pessoas também, ele poderia olhar na seguinte perspectiva. Sim. Pode ter um culto que a pessoa não vai ser alcançada pela palavra, nem pelo louvor. Mas quando alguém chegar lá na porta e eu a recebê-la com amor, com carinho, com respeito, essa pessoa vai voltar para a igreja, porque alguém do Ministério de Socorros alcançou a vida dela. Alcançou a vida dela. Eu já vi casos inúmeros, não são poucos não, tá? A gente está aqui falando, de certa forma, intensificando um pouco a diaconia, mas o Ministério de Socorro não se resume à diaconia. Sim. Né, pastor? É DI, né? Deputado, tudo que opera dentro de uma igreja, né? Tudo que opera na igreja. Ou no dia a dia para a igreja funcionar mesmo. Todas as áreas. Isso envolve até a parte administrativa da igreja. É um Ministério de Socorros. E eu lembro de muitos casos de pessoas, eu acho que o pastor Edgley lá da Zona Norte, lá no Recife, que ele falou que ele foi, primeira vez que ele entrou no Verbo da Vida, na igreja, ele foi abraçado por um diácono. Sim, verdade. Meu. Que ministério maravilhoso, né? Exatamente, né? Que coisa. Que ministério maravilhoso. E a pessoa que está no Ministério de Socorros, ela pode... É necessário, é importante entender que o suporte que ela está dando, aquilo que ela está fazendo nos bastidores, ela pode alcançar aí um futuro apóstolo Paulo. Isso mesmo. Sim, sabe? Nós estamos falando aqui dessa forma, a grosso modo. Ela pode estar alcançando aí um grande homem de Deus que vai fazer... vai para outro país que vai ter essa chamada, alcançar pessoas lá fora. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né, verdade. pastor? Eu já vi várias histórias também, de casos como esse, né? Eu lembro uma vez uma senhora chegou na nossa igreja e depois ela mandou um áudio, né? Sim. E ela mandou um áudio dizendo... A gente recebeu esse áudio de uma das pessoas. Ela foi a primeira vez na igreja. O áudio dela foi, eu acho que eram uns 5 minutos, ela contando. Olha, eu fui na igreja, eu fiquei encantada. Porque quando eu cheguei no estacionamento, um rapaz me recebeu, me ajudou a estacionar meu carro. E me fez, atravessou a rua comigo e me entregou para uma outra pessoa lá dentro que me recebeu, apertou minha mão, disse que era muito bom ter ela nesse dia, que iria ser abençoada. Sabe, quando eu entrei... Estava um ambiente tão confortável, tinha um ar-condicionado lá nesse prédio. As luzes funcionavam no momento certo, com a música, e era uma sincronia de tudo tão perfeito. De repente tem uma imagem que sai do telão, e sabe, eu me senti com Deus ali naquele ambiente. Né? E depois foi quando o pastor começou a pregar, e eu já estava tão encantada com aquilo, mas você vê, ela foi alcançada lá na entrada da igreja. Exatamente. Com qual ministério? O Ministério da Palavra, não o Ministério de Socorros. Exatamente. Não é? Então, e aquilo foi maravilhoso, né? Eu até cheguei a mostrar para toda a equipe, para os líderes e colaboradores, porque o quão é importante o que nós estamos fazendo, né? A necessidade de ter esse ministério. Eu sempre enfatizo bem o termo ministério, porque às vezes as pessoas acham que é mais uma tarefa, alguma coisa comum, e não é comum. Exatamente. Não é comum. É algo sobrenatural. Amém. O que faz as pessoas virem para uma igreja para estar recebendo outras pessoas. Poderia estar em casa, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas quando alguém entende o que é o Ministério de Socorros, ela vai, rapaz, eu preciso cuidar de alguém, eu preciso fazer algo por alguém nesse dia, nesse culto. Então isso é maravilhoso. E vai trazer esse alívio para o Ministério Pastoral. É um braço. Cada departamento, cada pessoa que serve é um braço do Ministério Pastoral dentro da igreja. Então é o pastor chegando ali através de pessoas. Então é um ministério sobremodo excelente. Sobremodo excelente, é isso mesmo. E é sobrenatural. Uma pessoa que está lá, coloca a mão naquela cadeira para arrumar, mas não faz de qualquer jeito. Isso. Não se iluda não. Fazer de qualquer jeito, vou fazer, sabe? Afinal de contas, ninguém tá vendo. Não, Deus tá com os 2 butucas de olho olhando pra tu, meu velho. Tá lá, ele tá olhando pra você ali, ó. Como é que você tá fazendo, né? Você tá fazendo realmente porque você quer alcançar pessoas através do seu ministério de socorros? Ou você tá fazendo porque você quer que o teu pastor veja que você tá fazendo a coisa ali? Eu tô fazendo aqui, viu? Então, faça de coração. Pega aquela cadeirinha ali, quando você vai arrumar, e já vai orando.
né? Você que está no DI, antes de as crianças chegarem, já ora, já se consagra, né? Já fica naquela intensidade. A intensidade não pode ser só dentro do culto, não, quando a coisa está acontecendo lá dentro da nave, né? O pastor está tocando fogo, o ministério de louvor, tal, aquela coisa de música, né? O ministério de música está ali, não é só nesse momento, não. Nos outros departamentos tem que estar tocando fogo também, mesmo, né, pastor Vavá? isso mesmo, tudo é muito importante, é uma engrenagem, né, pastor? Tudo, porque às vezes as pessoas têm aquele entendimento de que o culto, quem tem que se consagrar é o pastor que vai pregar. Sim. Não é? Mas a consagração, ela é um todo, não é? Ela envolve o Ministério de Socorro se consagrando para um serviço, se consagrando para algo específico. Então é necessário. A gente tem implantado isso no coração dos nossos líderes e colaboradores. E sempre que estiverem escalados, sempre que estiverem naquele dia em que eles vão estar respondendo, vão estar fazendo a sua atividade, eles param um momento lá, ora, né, se conecta, se liga lá. Agora não é só naquele momento, mas é antes. Já vi, como eu falei, não é só o pastor que tem que se consagrar para ministrar. Mas o Ministério de Socorros é um ministério onde deve existir consagração. Amém. Onde deve existir entrega ao Senhor. Porque eu acredito que é isso que vai manter a pessoa aquecida, não é? Tanto é que a Bíblia fala sobre ser de fervorosos de espírito. Amém. Não é? Amém. Ser fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Olha que maravilha. Isso mesmo. Então você viver uma vida cheia do Espírito vai fazer com que você não esfrie servindo. Amém. E ele não diz aí se é ministrando a palavra, não, ele fala servindo. Servindo. Ser fervoroso. Servindo. Tem um texto que eu queria compartilhar aqui. Por favor, pastor. Para a gente ver o quão importante é e onde surgiu tanto a necessidade do Ministério de Socorros. Lá em Atos capítulo 6, nós bem conhecemos, fala que naqueles dias, Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. É interessante que eles convocam a comunidade. Tinha um povo lá junto. Tinha um povo lá disponível. Né? Isso mostra que é o aspecto de igreja, né? Então, se alguém ama o Ministério de Socorros, não tem como estar no Ministério de Socorro assistindo cultos. Pelo YouTube, não é igreja. Isso mesmo. Tem que estar conectado num lugar. Né? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, ou seja, pessoas que estavam conectadas. E disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. É interessante nós olharmos isso aqui, não numa ótica de inferioridade. Poxa, a gente não pode estar agora fazendo isso porque a gente vai fazer algo mais importante. Não foi isso que ele falou. Ele não está dizendo o que é mais importante. As duas coisas são importantes. São tão importantes que eles começaram servindo. Isso. Não é porque ele diz, não tem como a gente deixar a palavra para estar servindo. Em outras palavras, a gente está servindo tanto que agora a gente precisa de pessoas servindo também para que a gente possa fazer a outra parte também. Então, não é quem é mais importante. É que as duas têm que funcionar junto. Amém. Não é? Como uma engrenagem, Ele poderia muito bem dizer, não, vamos deixar isso aí, não vamos estar mais servindo nessa área. Não precisa de ninguém, a gente só ministra a palavra. Não. Ele disse, a gente não pode deixar. Não pode deixar as mesas sozinhas. E a gente não pode deixar a consagração para o ministério da palavra sem se consagrar também. Então, em ambos os lados, é igual a asa do avião, né? Não tem a asa mais importante. Exatamente. Não é? Não tem a asa. Esse negócio de asa mais importante, é verdade. Não tem a asa mais importante do avião. Todas as duas trabalham de forma uníssona. Então, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir. Então, eles tiveram a direção no Espírito de mais irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Então, o serviço tinha que continuar aquele trabalho. Então, era algo importante. Eles estavam fazendo. Eles não estavam naquela, nossa, vamos fazer isso aqui, porque o que mais importa para a gente é o ministério da palavra. Não era isso. Era muito importante para eles o ministério do serviço. Amém. Mas eles tinham que canalizar, como estava crescendo, até porque estava multiplicando-se. Né, diante da multiplicação. Às vezes no ministério, no início, a gente faz tudo. Sim. Não é? Talvez você já passou por isso também. Sim. Quando vocês foram abrir uma igreja. Lá em Porto Velho. Então tinha que fazer tudo. Tinha que ser o líder de música, tinha que ser o diácono responsável. Então tinha que sair preenchendo ali. Mas no momento em que começa a multiplicar, você vê a necessidade do Ministério de Socorros. Não é? Então ele traz essa importância.
E eu amo a expressão quando ele diz servir às mesas. Isso é maravilhoso. Né? É como um garçom que vai trazer o que um garçom vamos dizer assim, verdadeiro, um garçom de caráter vai fazer. Vai oferecer o melhor serviço. Vai fazer o melhor para atender alguém. Então ele fala aqui que é servir às mesas. Poderia servir qualquer coisa, mas diz, não, é servir às mesas, porque é um momento de ser alimentado, de ser cuidado. Isso é maravilhoso no Ministério de Socorros. Quando nós entendemos que o ministério é servir às mesas, nós não olharíamos naquela perspectiva de, poxa, quando é que eu vou ser reconhecido? Né? Quando é que eu vou ter o meu púlpito? Quando é que eu vou ser reconhecido na igreja como ministro? Né? Quando alguém olha na ótica de servir às mesas, sabe, para ele aquilo vai ser a coisa mais prazerosa para ele. Aquilo é o ministério dele. Né? E eu vejo o Ministério de Socorros para esse propósito. Porque as pessoas têm que se encontrar nessa questão, né? Como é que você tá querendo servir porque você quer verdadeiramente servir? Ou você está querendo servir porque você está querendo ser visto? Ser visto. Né? Você está querendo aparecer, querendo um holofote. Né? E não é isso que a Bíblia diz sobre serviço. Pelo contrário, como o pastor Vavá falou muito bem aqui, não é você servir, né? Eu lembro de algumas igrejas que elas têm um certo, como é que se pode dizer? Vão passando de uma coisa para outra. O plano de carreira. O plano de carreira. Plano de carreira ministerial. Eu lembro que o plano de carreira ministerial foi ótimo, né? Foi ótimo. Porque o pastor chegava e falava assim, meu filho, ó, se você for bem aí, essa função de diaconia, amanhã, viu, eu já vejo você aí um evangelista. Então as pessoas vão servir com a expectativa de um plano. Exatamente. Não é? Exatamente. Olhando para isso. E elas perdem o prazer e a alegria de servir no tempo presente. Isso. Né? Alguns ficam olhando no plano ministerial futuro e perdem a alegria de servir no presente. Então tudo aquilo que eles vão fazer é uma mera ocupação por um tempo, né? Existe até aquela expressão gospel, né? Não, eu estou aqui por enquanto, é um tempo que Deus me colocou aqui, é só o início. Né? Ou seja, ele traz para o seguinte, poxa, não tem tanta importância isso, então fica aí por enquanto. Fica aí, Deus, e sabe, Deus não trata as formas, o servir à mesa dessa forma. Não é uma coisa em que você vai tratar como, isso aqui é só um tempinho, depois Deus vai me colocar em algo melhor. Deus pode te colocar em esfera de maior ação, mas aquilo que você está fazendo, aquilo que você está servindo, faça o melhor. Eu acredito que se não houvesse essa consideração da parte de Deus sobre todos os ofícios, sobre tudo, ele não colocaria, os ministros não se levantariam para orar, para procurar pessoas de boa reputação. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Cheios do Espírito Santo. Qualidades. Né? Com qualidades e com sabedoria. Isso. Né? Para poder... Isso mesmo. Para encarregar de um serviço que para alguns parece ser comum, natural, mas para Deus, na ótica de Deus, não é. Na ótica de Deus é um servir à mesa. É um ministério. Amém. Não é? Então, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente vai fazer e eu posso dizer assim, às vezes as pessoas confundem o compromisso com o comprometimento. Não é? É algo que às vezes tem sido confundido. Mas eu estou fazendo já. Mas eu já estou vindo para a escala, eu já estou fazendo. Mas a forma como a pessoa faz, o coração dela envolvido naquilo, vai mostrar o quanto ela é comprometida com o que Deus colocou para ela fazer. O senhor está quantos anos no ministério, pastor Vavá? Nossa, rapaz. Eu tenho 44 anos de idade. Nem parece, né? Eu tô... Rapaz, 12 anos de idade, por aí, 11 anos de idade, eu já estava servindo na igreja. Já estava já fazia coisas lá, já estava servindo, já estava aprendendo a mexer nos equipamentos. Já tocava já? Já estava tocando instrumento? Aprendi a tocar sozinho. Aprendi, montei minha bateria, então comecei já... Foi na bateria que o senhor começou? Foi. O senhor é baterista também? Sou. Toca violão também? Também. Eu não sabia nada disso, pessoal. Eu estou sabendo disso agora aqui. Pastor Vavá é multi-instrumentista. Agora eu fiquei desse tamanho. Não, que é isso? Eu já, olhando o homem tocar contrabaixo, já me sentia desse tamanho agora. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Vai, pastor, vai. Então eu já servia desde criança na igreja, né? Servindo, o que colocasse para fazer.
o que viesse, eu sempre entendi como uma oportunidade de Deus para crescimento. Sim. Né? Sempre para um avanço em alguma coisa na minha vida, porque sempre estava meu coração envolvido para fazer isso. O coração envolvido, importante. Então aí demais. é onde sempre entrou a questão do comprometimento. Sim. Né? De não ser apenas alguém que tem uma convocação de Deus, Sim. mas eu preciso responder a uma qualidade dessa convocação também, né? Eu preciso ser bem ativo, eu preciso ser proativo, eu preciso ter iniciativa, eu preciso, alguém que está lá simplesmente, poxa, eu estou fazendo aqui, já estou me esforçando demais, não é alguém que é comprometido, sim, sabe? Sim. Eu creio que nesses últimos tempos Deus tem chamado pessoas que sejam comprometidas mesmo, não é só uma programação, mas é ela fazer daquilo um ministério que Deus colocou para ela e ela cumprir mesmo cabalmente, fiel, horário, fiel com a liderança, Amém. fiel na igreja local, fiel nos projetos da igreja local. Alguém comprometido, ele está envolvido em tudo aquilo. Não é? Ele não só está presente, de corpo presente num departamento. Corpo presente. Mas ele é alguém proativo, que está ali para crescer, para melhorar. Mas uma pessoa proativa, que não está de corpo presente, ela é uma pessoa que está sempre pensando em melhorar isso, fazer mais. Isso. A milha extra. Ela vai além. Ela vai além, né? Ela não passa da esfera de ação, ela respeita Sim. cada ordem colocada do seu líder. Ele respeita a esfera de ação de cada setor. Mas eu acredito que proatividade é aquele que está disponível para fazer o que for colocado a fazer. Então é rápido em responder. Mas tem uma linha fininha aí, uma linha muito tênue, pastor. Se o senhor falou agora sobre a questão da linha da ação, né? Daquilo que foi chamado para você para fazer. E que eu acredito que tem pessoas que têm essa questão de ficar pensando, né? Será que se eu fizer, será que eu não estou me intrometendo demais? Sim. Será que a minha liderança vai gostar disso, né? O que vão achar disso, né? Então é melhor eu ficar aqui na minha, fazer só o que me foi. Então é muito fino essa linha, né, pastor? É muito fino. Agora, quando ela é alguém que está nessa proatividade, ela sempre vai estar compartilhando com a liderança, né? Sim. Ela não vai também, como eu falei, ela vai respeitar a esfera de ação dela, até onde ela pode ir. Mas ela é alguém também que está pensando, trabalhando em prol de algo e compartilhando com a liderança. Sim. E essa pessoa, ela sempre vai ter um coração submisso. Sabe aquele coração dócil em que se o líder vê, não vamos fazer isso agora não. Eu não vejo de importância nesse momento. Certo. Ela não perde a alegria de estar fazendo mais ainda. Amém. Muito bom. Aí é onde entra a diferença. Muito bom. Ela vai estar lá, não é agora, pastor? Sim. Perfeito. Sim. Vou pensar em outras coisas, estou ali, meditando, orando, pedindo sabedoria. E aí é onde ela vai começar a ter essa proatividade, ser ativa. Sim. Independente se for feito ou não o que ela pensou, o que ela desejou. Da ideia que ela sugeriu. Ela é a mesma pessoa. Amém. Ela, rapaz, tem pessoas que é assim, né? Oxe, primeira oportunidade que ela tem de dar uma sugestão e a liderança diz, não é agora. Sim. Aí acabou o mundo para ela. Não, acabou o mundo, o ministério, nada mais. Um mês depois ela já pode até chegar para você e dizer, não, pastor, Deus falou comigo que acabou meu tempo. E tá sempre esse negócio de Deus falou comigo, acabou meu tempo, né, pastor Vavá? Isso é um jargão, isso é o quê? É uma mágica, né? Eu acho que é uma varinha de condão, né? As pessoas camuflam, às vezes, uma deficiência no caráter que ela tem e ela coloca Deus em algo onde Deus não está envolvido. Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Eu creio plenamente que toda e qualquer direção que alguém possa ter, principalmente esses que estão servindo no Ministério de Socorros, se ele está conectado com a visão local, assim como ele teve a oportunidade de, muitas vezes, ser convidado ou ser encontrado fiel para entrar, eu creio que, da mesma forma, Deus também vai comunicar para a liderança qual é o momento de sair. Então, a porta que ele entrou é a porta que ele deve sair. Sim. Muito bom isso. É algo que ele tem que ser maduro em entender isso. Sim. Então, às vezes, as pessoas, porque não se deu bem, ou não se identificou isso. Sim. E óbvio que existe essa questão também, vamos dizer, um percentual de pessoas que, quando vão servir, rapaz, eu não achava que era assim e tal. Por isso que a Bíblia fala que é bom ser experimentado antes. Sim. Ter experiência, não ser neófito em algumas coisas. Então, é importante que
ele conheça melhor para poder entrar. Mas se ele entrou e se arrependeu, não queria isso, existe um percentual de pessoas assim. Mas existe aquelas que, porque não conseguem lidar com situações, às vezes, no servir. Às vezes ela estava servindo, aí começa a achar que está pesado demais, que está, nossa, todo culto, ou isso, aquilo, outro, eu estou entrando na escala, estou fazendo isso, estou fazendo demais. Eu sempre devo entender, eu sempre entendi isso para mim. Sim. Se eu estou sendo mais convocado para entrar na escala, é porque Deus está confiando a mim mais a oportunidade para que eu possa crescer. Pastor, sobre essa questão de estar mais ativo, trabalhando mais, essa questão dessa escala, pastorzão, será que não tem assim, será que se a pessoa está muito querendo trabalhar demais e está, digamos, deixando de ouvir um pouco mais dos cultos, de estar mais presente nos cultos, para receber mesmo da palavra. Existe sim. Esse desequilíbrio. Existe. Isso também, isso é possível. Isso é possível acontecer. Sim. É possível acontecer. Não é? Mas eu acredito também que, ainda que alguém esteja servindo, tem algo que ela vai receber. Sim. Tem algo que no serviço a gente recebe. Amém. Eu creio plenamente. Se eu estou fazendo um serviço, não é, nos bastidores, ainda que eu não esteja ali naquele culto, desligado de qualquer outra atividade, esse fator em eu estar envolvido, servindo, sabe, eu creio que tem tanto galardão em relação a isso também. Amém. Então eu não vejo como uma atividade obrigatória. Eu vejo como uma oportunidade de bênçãos do Senhor. Não é? Então é isso que a gente tem sempre ensinado até as pessoas, elas entenderem que a importância delas estarem ali, tem bênçãos do Senhor também que vai ser, que elas vão receber. Deus é um bom pagador, né, pastor? Com certeza, com certeza. Então quando alguém sempre diz, não, mas eu tô demais, tô isso, às vezes não é nem tanto demais, tá? Às vezes é porque não está se dando bem com alguma coisa, com uma pessoa ou com outra, corpo mole, né? Esfriou. Por que esfriou? Não é? Porque às vezes termina tirando o foco. Porque qual foi o propósito que ela entrou lá? Ela foca em outra coisa, perde o foco e aí, de repente, se perdeu. Não é? Desanima com uma coisa, fulano desistiu, aí você vai se focar em porque alguém desistiu. Então, aquele que está aquecido, aquele que está bom, aquele que está bem, aquele que está proativo, aquele que está funcionando, está resolvendo, está ajudando o corpo. Isso. Quando ele começa a ficar perto daquele que está desmotivado, né? Isso pode ser muito ruim. Muito Chuta ruim. Que é... Então, por isso, é importante a gente estar sempre olhando, né, ao nosso redor, aquilo que a gente está fazendo, o motivo pelo qual estamos fazendo, para que a gente também possa ser um canal de bênção para outras pessoas que às vezes está se esfriando mesmo, está desanimando no servir. Mas sabe, aquele que está mais aquecido tem que aquecer o outro também. Certo. Né? Tem que mostrar influenciar a o outro importância. positivamente. Porque vai vir dificuldade para todo mundo. Né? Às vezes a pessoa diz, rapaz, eu estou servindo, mas eu estou com tanto problema, estou passando um problema na família, nisso, naquilo, outro. Eu digo, se aquela pessoa deixar de servir, o problema não vai deixar ela. Exato. Muito pelo contrário. Passa por problema. Todo mundo. Parece que pastor não tem problema. Todo que passa mundo. por situação, passa E por muito circunstância. pelo contrário, né? se ela estiver desconectada do propósito do qual Deus colocou ela para estar servindo, vai ser mais difícil ainda ela se levantar. Então, assim, graças a Deus a gente tem uma igreja maravilhosa, tem pessoas maravilhosas servindo em departamentos. E a gente sabe, alguns que têm passado problemas, mas está lá fiel. Está firme. Você vê que é possível. Você vê que é possível. E essas pessoas que, às vezes, são as que mais têm pressão, são as pessoas mais fortes. Amém. São as pessoas mais motivadoras para outros servirem. Né? Não olha para ministério, para holofotes, mas sabe estar levantando outros. Então não tem esse tal do corpo mole, né? Independente de oportunidade ou de tempo também. Então a gente não vê pessoas dessa que naturalmente poderia até dizer, poxa, acabou meu tempo. Né? Mas não são pessoas que essas pessoas aí que estão às vezes muito pressionadas e que estão firmes, pastor, você vê brilhando, né? Tá feliz, tá alegre, independente de qualquer coisa. Porque a gente não tá falando aqui que a pessoa tá nadando de braçada aí, com mar de rosa, não. Não é bem assim, não. Ela tá passando por pressão. Isso. Mas o que acontece é que ela entendeu né, o propósito, entendeu o seu propósito. Isso mesmo. Né? Então isso faz com que ela viva conectada com a visão local, com a visão de... Ela está ligada com aquilo que está ocorrendo na igreja, projetos, ideias,
plano, visão, qual é a visão do pastor, ela tá acesa. Amém. Ela tá acesa. Você poderia até dizer, rapaz, eu acho que eu vou dar um tempo para essa pessoa, para ela poder, né? Você até olha assim com um olhar pastoral, cara, essa pessoa tá se esforçando tanto, mas tá passando tanta pressão. Aí tem hora que dá vontade de você dizer, rapaz, não, dá um tempo, descansa um pouco. Mas se você for falar isso, talvez, para a pessoa, ela vai dizer, não, pastor, não me tire disso não. Porque é isso que me mantém aqui. Amém. Isso é que me mantém conectado com Deus. Então isso é maravilhoso, isso é divino. Muito bom. Servir é maravilhoso. Enquanto alguns estão se esquivando, deixa eu me esconder, fica ali quietinho ali, deixa eu ficar no banco, né? O banco é o meu lugar, né? Meu Deus do céu, isso não existe, né? Você que está nos ouvindo aí, você que está nos vendo, olha, se você não está trabalhando na igreja, servindo no Ministério de Socorros, por favor, acorda, desperta tu que dormes, e você precisa trabalhar. Você precisa estar disposto a falar, né, a se apresentar ao seu pastor, se apresentar ao corpo pastoral. Isso e dizer, olha, eu estou aqui, pastor, eu quero servir. Né? Eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero fazer qualquer coisa. O que colocar nas minhas mãos, eu vou ser fiel, como o pastor Vavá falou no começo aqui, desse tempo maravilhoso. Viu? Olha, pessoal, tá bom demais, viu? Meu Deus do céu, como é bom estar aqui ouvindo essas pepitas preciosas, essas pérolas aqui da parte do pastor Vavá, da inspiração que está sobre a vida dele, viu? E você, tá certo? Vai passando esse link aí, passe à frente, por favor. Não deixe de passar à frente o link daqui do nosso podcast Doutrina, tá certo? Hoje falando sobre o Ministério de Socorros, passe à frente para alcançar o máximo de pessoas que você puder aí, tá bom? E pastor Vavá, se assemelha muito a um time de futebol, a igreja? Porque assim, no time de futebol, o que acontece? Nós temos lá o goleiro, Sim. Nós temos os zagueiros, para quem entende de futebol, gosta de futebol, né? Tem lá o meio-campista, tem o atacante e tal. Cada um tem a sua posição e o que tem que fazer, né? Não adianta o atacante querer, o camisa 9, querer ir pro gol. Isso. Nem o goleiro querer ir lá pra frente. E acontece algumas situações, você vai ver um goleiro aí querendo... Quando tá finalizando ali o jogo, tá precisando fazer um gol, é o desespero. Tá em zona de perigo. aí pronto. Mas é assim, né, pastor? Cada um tem a sua... Cada um. É importante entender, né? Isso, que parte, esse posicionamento... Sim. Né? A gente poderia colocar também como um jogo de xadrez, né? Cada peça funcionando no lugar correto. Quem tem essa ótica e essa visão para identificar isso no corpo de Cristo é o pastor. Amém. Né? Como a igreja, o pastor é o governo da igreja, é a quem Deus dá a direção, Deus traz o plano, o projeto para aquele povo, para aquela região, para aquela comunidade. Sim. Então, através do pastor, do ministério pastoral, Sim. vem essa luz, a visão. essa visão ampla. Sim. Né? É como olhar num tabuleiro, ele Sim. consegue ver todas as peças Sim. e consegue identificar. Então, cada pessoa tem que também entender, dentro do corpo de Cristo, aqueles Sim. que estão servindo, a necessidade de que o líder possa também te dar, assim como o técnico, né? Sim, ele vai, não, cara, usa mais essa jogada aqui. Aqui você vai funcionar bem. Sim. Trabalha desse jeito. Não é? Ajusta isso, treina mais isso. Sim. Então, o pastor está exatamente nessa esfera de ação. Então, alguém que está no Ministério de Socorro, ele não pode pensar trabalhar de forma independente. Independente. Ainda que ele seja bom, ainda que ele reconheça, e todos reconheçam, não, ele é bom atacante. Sim. Esse cara aqui não pode tirar daqui. Isso não quer dizer... Sim. que ele vai trabalhar sozinho naquela equipe. Isso. Desconectado, né? Isso. Sem um propósito, sem uma visão. Né? Por isso que principalmente quando pessoas chegam na nossa igreja, pessoas novas, Sim. que já vinham de outro ministério, eu cantava, ministrava, pregava, fazia tudo, beleza. O dom é irrevogável. Né? Mas a gente sempre traz aquele entendimento, a necessidade Sim. de sentar, de ouvir. O que é que o técnico vê? Sim. Né? O que é que é igual alguém, um jogador quando vai para outro time de futebol. Sim. Ainda que ele tenha grandes qualidades vistas pelo mundo inteiro, o técnico vai começar agora a trabalhar da forma dele. Né? Então, o Ministério de Socorros ele tem que trabalhar com essa conexão com o pastoreio. Não é chegar no departamento infantil, agora aqui é minha igreja e o meu povo. Não é? Não pode trabalhar com essa ótica, né? Sim. Eu estou no Ministério de Música, então eu vou fazer. Eu já gravei tanto CD, já fiz isso, aquilo, outro. Você é um Ministério de Socorros. Isso. Não é um ministério independente da igreja local, do Ministério Pastoral.
Isso Então, nos traz muita segurança, essa questão do... Com certeza. Aqui, nós vemos isso aqui no Verbo da Vida, e mais especificamente aqui no Verbo Taubaté, né, do apóstolo, do pastor chegar e falar, aí, não é assim, chegou, não é assim, chegou e já vai, não. Sim. Ele vai ver com sabedoria, ele vai tratar Isso. direitinho, para saber exatamente o momento certo. Porque tem que ter esse feeling, né? isso vai potencializar Sim, a sim, pessoa. sim. Né? Ela com a visão, um povo sem visão perece. Né? Um povo sem visão perde o foco de Deus. O pastor tem a visão local, da igreja local, para estar como funcionando. Então ele tem uma visão ampla das peças que tem. Então o Ministério de Socorros tem que trabalhar em parceria com o pastor, conectado com o pastor. Nada independente, decisões isoladas. Né? A gente não vê o técnico de futebol passando uma coisa para os jogadores e eles chegando no campo e o técnico falou isso, mas a gente vai fazer outra coisa. Né? A gente sabe como que vai terminar essa partida. Não vai dar então, certo. no Ministério de Socorros, ele tem isso. Por isso que, quando eles instruem aqui, né, em Atos, para convocar pessoas, que fossem pessoas que respondessem também aquelas qualidades, como nós falamos lá atrás. Boa reputação, cheio do conhecimento. Cheio do Espírito Santo. Né? São qualidades, coisas que o técnico vê. Sim. O técnico vê e o liderado entendendo que o Ministério de Socorros está para socorrer, para ser um braço, estando submissa à visão local, é bênção demais. E como eu falei, nem todo mundo vai, ainda que venha com muita capacidade, com muita habilidade de outro ministério, ou que já teve, isso não quer dizer que você está hábil para estar naquele time funcionando plenamente bem. Mas o pastor tem essa visão aberta, né, para identificar. E é maravilhoso quando o Ministério de Socorros trabalha dessa forma, com esse entendimento. Eu usei o exemplo do futebol e usar o exemplo da banda aqui, da orquestra. Falei, aí depois que o senhor falou que toca tudo, aí eu falei, não vai dar certo. Eu falei assim, pastor, o senhor toca contrabaixo. Se o senhor for bateria, eu toco. Eu vou tocar. Pra guitarra, eu também vou lá, vou tocar também. Mas é isso mesmo. É tão importante quando nós temos uma pessoa que é tão fiel naquilo que faz, que realmente coloca o coração e independente se está ali varrendo, se está cuidando das crianças, se está no trânsito, cuidando dos carros, né? E ela faz aquilo com amor. Eu já vi pessoas no trânsito, em outras congregações, outras igrejas, pastor. Ele era neurocirurgião. Isso mesmo. Que isso? É maravilhoso, né? Juiz, cara. Só algo divino para fazer. Só algo divino. Só a igreja produz isso. Não tem outro lugar, não. Não dá. Você não vai ver, né, pastor? Isso mesmo. Para trazer pessoas para um ambiente de humildade mesmo. De humildade mesmo. Para servir. Né? Até porque Jesus disse que o maior no reino dele é aquele que serve. Então, grandeza se mede não pelo grau necessariamente de escolaridade ou de ministério que possa ter ou do que já alcançou na vida. Mas grandeza no reino de Deus, Jesus disse, entre vocês não é assim. Entre vocês é diferente. O maior é aquele que serve. Quando a gente tem essa ótica de olhar como Jesus mostrou, né, de quem é maior, quem serve, grandeza se mede pelo quanto a gente serve. Grandeza se mede pelo quanto a gente serve. Pelo quanto a gente serve. Olha aí, depois dessa aqui. Por favor, anota aí, tá certo? Porque, pelo amor de Deus, olha, são muitas pérolas, muitas pepitas, assim, um ambiente maravilhoso. Está aqui com o pastor Vavá. O tempo urge, como diz a história. É verdade. Passa muito rápido, né? E, assim, mas graças a Deus, depois vai ter quinta-feira que vem, vai ter outro, depois vai ter outro. Pastor Vavá vai voltar aqui, com certeza. Que, né? Pastor Vavá, o senhor vai voltar aqui, né? Volto. Porque, ó, pessoal, vai ter um podcast aí com o pastor Vavá sobre submissão e autoridade. Pronto, vamos fazer também. Eita, meu Deus do céu, vai ser também, vai ser, colocar olha... as coisas no eixo. É bom, é importante, né? Um assunto aí que é muito pertinente, né? Amém. É assim, né? O diabo vai tentar colocar na cabeça das pessoas, né, que ela não está fazendo, que ela deveria estar em outra posição. Isso. Né? Não, a pessoa que está lá servindo, está lá boazinha, fiel, fazendo a coisa certa, direitinho. O pastor está feliz com aquela, né, com aquele irmão que está lá servindo direitinho, mas o diabo começa a buzinar no ouvido. Né? Meu irmão, você devia ser melhor, né? Isso. Suas qualidades são muito... Você está aí, rapaz, fazendo ainda isso. Exato. Quanto tempo? Quanto tempo você vai ficar aí, né? E o chamado do Senhor. Exatamente. Começa já com essa história, né? É a velha história, né? Vai ficar aí daqui a pouco você
aí o pastor começa a perceber o irmãozinho com a cara já com o semblante meio caído. Já não tá mais com aquele brilhando, não tá mais, né? Isso com mesmo. aquela alegria toda, porque deixou essas coisas entrarem, né, pastor? Isso mesmo, isso mesmo. Aí tem que botar o quê? Tem que, quando vir esse tipo de argumento, porque o diabo é perito nisso. Sim. Né? Ele é o inimigo derrotado. Nós somos a igreja triunfante, viu? Não somos a igreja militante. O diabo vai vir com seus ardis, né? Mas aí cabe a nós, cabe a pessoa que está servindo, ela fica atenta, né, pastor? Fica atenta. Paulo fala, né, sobre a Timóteo, Sim. Uma orientação que ele deu, e provavelmente Timóteo estava passando por alguma pressão. Ele diz: Timóteo, reavive o dom de Deus que há em ti. Amém. E ele fala: pela imposição das minhas mãos. Na imposição de mãos, tem algo que é transferido que não se recebe de nenhuma outra forma. Então, quando alguém é separado para servir às mesas, ela sempre tem que lembrar, eu posso dizer assim, eu sempre trago para mim, né? Às vezes em que eu recebi imposição de mãos, eu recebi potencial de Deus, capacitação de Deus, unção, graça para fazer aquilo. Então eu tenho que olhar para o ministério que Deus derramou sobre a minha vida. E isso é que me faz ficar aceso sempre. Para nunca, né? O diabo, obviamente, como você bem falou, o diabo vai trazer ideias. Poxa, mas você, rapaz, com tanto talento, com isso, com aquilo outro, experiência naquilo, porque agora é a sua vez de voar. Que ideia diabólica. Ideia diabólica. É verdade, então, é verdade. Nós sempre temos que olhar para aquilo em que Deus já depositou como ministério de socorro sobre as nossas vidas, e a gente reavivar aquilo, né? Como seria um reavivar? É você trazer para dentro e dizer: rapaz, não, Deus me colocou aqui, eu me dispus a estar servindo nesse ambiente, nesse lugar. Eu quero ser fiel, eu quero cumprir com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E aí, diante da fidelidade que Deus vai recompensar. Recompensa vem na fidelidade. Paulo fala também, acho que em Timóteo, primeira Timóteo, eu acho que eu tenho anotado aqui na minha... 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Amém. Me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. Olha que maravilha. Designando-me para o ministério. Então aqui a gente vê primeiro um fortalecimento. Se alguém não estiver cheio da palavra, cheio do Espírito, orando em línguas, conectado com a visão de Deus, ligado, sabe? Quando alguém está assim, Deus encontra fidelidade. Amém. O seu serviço vai ser fiel. O que faz uma pessoa estar esfriando quando está servindo na igreja? É porque não está se fortalecendo no Senhor. A falta do fortalecimento no Senhor, na palavra, na oração, na comunhão, faz com que as pessoas não sejam encontradas fiéis. E aí como é que Deus vai depositar um chamado, uma esfera maior de ação? Então é necessário estar se fortalecendo, né? Como Paulo fala para Timóteo, fortaleça-se, né? Se lembre da imposição de mãos, traga à tona aquilo que você já recebeu, reavive, faça alguma coisa. Então, assim como o diabo é muito ardiz nos planos, seja alguém que dê um passo à frente. Amém. Né? Não se esfria, orando em línguas, recebendo uma nova unção, né? Constantemente, né? Conectado com as mensagens, com a visão local, lendo bons livros, lendo a palavra, tem que estar se fortalecendo, porque se não houver fortalecimento, o serviço ele vai fazer de forma infiel. E as pessoas que estão trabalhando, elas têm que entender que, é claro que o diabo vai querer, de certa forma, fazer com que essa pessoa venha a cair, né? Venha a tropeçar, que ela venha a desistir, porque os outros irmãos que estão ali, os irmãos que estão ali, vem ali, que não estão trabalhando ativamente, quando vem um irmão que estava trabalhando, ele desistindo, ele caindo, ele falhando, aí aquilo ali, infelizmente, vai trazer uma repercussão muito grande. Isso mesmo. Né, pastor Vá? Então, é uma responsabilidade grande, né? Isso mesmo. Para quem serve. Uma coisa muito importante, uma vez eu vi não só uma vez, várias vezes, eu vi jovens, eu comecei cedo servindo na igreja, independente de qualquer coisa, independente de salário, independente de ter a oportunidade de trabalhar na igreja. Hoje eu sirvo na igreja de tempo integral. Não foi sempre assim, mas eu sirvo de tempo integral e o que eu fazia, a forma como eu fazia, mesmo não estando em tempo integral, é a mesma coisa que eu faço hoje. Amém.
a mesma intensidade, Amém. a mesma fidelidade, né? Eu falo isso porque uma vez eu vi um jovem comentando, poxa, mas rapaz, você precisa fazer isso melhor. Mas eu não tenho tanto tempo quanto vocês têm aqui dentro da igreja. Né? Mas eu digo, mas você consegue ser fiel a Deus dentro da igreja ou fora da igreja? Sim. Né? Então, se você é fiel a Deus, o teu trabalho independe do tempo que você tenha dentro da igreja como tempo integral. Você vai ser alguém, tem muitos irmãos que trabalham ralando noites, trabalhando à noite, mas às vezes viraram a noite trabalhando, no outro dia de manhã estão aqui servindo no diaconato. Olha aí. Né? Eu fico pensando, poxa, essa pessoa poderia ter 1000 razões de dizer, eu não consigo fazer, Sim. mas quem tem tempo integral consegue. Ela não colocou isso em pauta. Sim. Porque ela entendeu que a fidelidade primeiro a Deus é dela para com Deus e não necessariamente dela para com alguém. Quando ela tem a fidelidade primeiramente para com Deus, vai ser fácil ser fiel com as outras pessoas. Vai ser fácil ser fiel com a igreja local. Amém. Então ela nunca vai colocar aquele argumento de eu não posso fazer melhor porque eu não tenho mais tempo. Ela vai fazer o melhor com o que ela tem, por causa da fidelidade. E o senhor tem muita vida para falar sobre esse assunto. O senhor tem muita vida para falar sobre isso, a gente percebe isso, né? Amém. Sua vivência, né? Os seus bastidores. Porque o pastor Vavá, o senhor não é só forte na hora de ministrar, ou na hora de ensinar, na hora de estar com o microfone ali, não. O senhor é forte mesmo em todos os aspectos, né? Uma forma dos bastidores mesmo, né? Do Amém. backstage, né? Então, isso aí é uma força, como o senhor falou, o senhor é 5 dons ministeriais, mas é serviço, né, pastor? Serviço. Tudo no serviço. Ministério é serviço. Ministério é serviço. E quanto de alívio se traz para o pastor, o pastor presidente da igreja, né, pastor Vavá? Quando todos trabalham direitinho, Isso trabalham é certo, né? Quando perfeito. a engrenagem funciona, o relógio funciona ali direitinho, ali, o tic-tac ali certinho, no tempo certo, né? Isso mesmo. Quando tem óleo na engrenagem, quando não fica, né? Quando dá problema, falta óleo, meu irmão, vai, recebe uma nova unção aí, É isso mesmo. para ajudar o pastor presidente, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Né? Essa ótica de que todo o Ministério de Socorros Sim. funcionando perfeitamente traz um alívio Sim. para o Ministério Pastoral, porque imagina uma igreja onde o pastor está lá ministrando, mas a cabeça dele está pensando, quem vai cuidar das crianças? Imagine. Não é? Ou de repente, tá ele lá pregando, aparece a irmã lá, faltou 5 pessoas. O que é que eu faço? Imagina como seria isso e como se torna pesado. Então o Ministério de Socorros, exatamente, quando ele funciona, cada engrenagem no seu devido lugar, sabe? É como Paulo fala, né? Eu plantei, Apolo regou, Deus dá o crescimento. Quando cada um está fazendo algo, o crescimento vem de Deus. Então existe uma unidade, um propósito ali junto, todos no mesmo propósito. Unidade. A unidade. É muito importante. Paulo fala isso. sobre em 1 Coríntios, assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Sim. Acho que é como ministros de Cristo. Sim. Não é? Eu acho interessante isso, de que as pessoas, elas são de fato que vão olhar para nós servindo, que vão identificar como características de ministros de Cristo. Né? Então o Ministério de Socorros, quando cada um está fazendo o seu trabalho, as pessoas vão ver o verdadeiro ministro de Cristo. Amém. É aquele que está servindo, aquele que está conectado com a visão local. Aleluia. Então quando nós olhamos nessa ótica, né, eu sou um ministro. Né? Independente de aonde eu sou ministro, é no púlpito, pode ser. Sim. Eu sou um ministro ali servindo nas portas, recebendo as pessoas, pode ser também. Um ministro lá cuidando das crianças, pode ser. Um ministro cuidando dos carros lá fora, pode ser. Importa que os homens nos considerem. Então, amém, as pessoas vão olhar em nós. O nosso servir vai representar o ministro que nós somos. Aleluia. Então eu creio que isso é de suma importância. Muito importante. E as pessoas que honrem, né? As pessoas que você que vai na igreja, leva a sua criança, você que entra na igreja e senta ali na cadeira só recebendo ali, né? Participando do culto ativamente.
honre o trabalho, né, Isso dessas mesmo, pessoas. importantíssimo. É muito importante você honrar, sabe? Honrar o trabalho do diácono, da pessoa do DI, da pessoa isso da mesmo. mídia, de todos que fazem É isso parte, mesmo, né? é isso mesmo. É muito extenso, muito expansivo. Mas que honre, né, pastor Vavá? Porque todos têm imagina, você chega na igreja, o carpete está limpinho, está cheiroso, o ar-condicionado funcionando, você senta ali, aquele refrigério, tal, e honra isso, não suja a igreja, Isso mesmo. não vai, né? Honra essas pessoas aí que elas merecem mesmo. É verdade. Toda aí nossa gratidão mesmo, Verdade. porque estão nesse ministério, nesse trabalho importantíssimo na igreja local. Amém. Amém? Pastor Vavá Félix. O senhor é um sucesso, pastor. O senhor é uma Amém. bênção. E graças a Deus que o senhor teve esse tempo aí maravilhoso, esse Amém. tempo de qualidade aqui com o pastor Vavá Félix, aqui no nosso podcast, no podcast aqui da Igreja Verbo da Vida Taubaté. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Por favor, você vai no canal aqui da Igreja Verbo da Vida Taubaté e você... Se você não se inscreveu, você não se inscreveu ainda? Não acredito nisso. Não acredito, pastor Vavá. Se inscreva agora, vai lá, se inscreve e acione o sininho. Quando você aciona o sininho, você vai receber toda a programação, tudo que sair aqui da igreja, olha, cultos memoráveis e poderosos, viu? A igreja está em aniversário, a Igreja Verbo da Vida Taubaté está de aniversário. Esse mês de novembro todo é um mês aí de programações especialíssimas. Isso mesmo. Então você que está aí nos ouvindo agora, então você venha e participe, traga a família, traga convidados, pode trazer todo mundo, viu? Chama todo mundo aí, convida todo mundo, porque é um mês, cada semana é uma porção diferente aí, Amém. tem uma dose aí, porque é diferenciado, viu? Mês de novembro, mês de aniversário, né, pastor Vavá? É isso mesmo. E outra coisa mais aqui, pastor Vavá, o Rema, ele está aí com um desconto? Já está. Matrículas abertas e desconto. Não me recordo quantos. 20%. 20. Vintão, 20%. Então, meu amigo. Fim de ano aí dá para pegar, fazer matrícula de várias pessoas, seus filhos também, que tiverem 16 anos acima, né? Mas é uma oportunidade maravilhosa. O Rema chegou na minha vida em 1999, no ano de 2000. E transformou completamente. Foi a primeira turma, pastor, do Rema? Não, primeira não. Primeira não. Primeira foi em 90 e 91. 1991, me parece. Sim. Então, 91, 93, alguma Sim, coisa sim. assim. Ela foi um pouquinho mais na frente. Sim. Mas lá bem do início mesmo. Mas bênção demais. Então, você que precisa estudar a palavra, conhecer mais, abençoar. Inclusive, no Rema, a matéria Ministério Prático. Sim, trata sim. de vários ministérios, Ministério de Socorro, inclusive. É uma matéria maravilhosa. E eu recomendo a todos vocês aí que querem crescer no Senhor, estuda no Rema. Procure informações nas redes sociais. Temos aqui o Rema em Taubaté. Tem no Brasil inteiro espalhado aí. Mas procura aí Rema Taubaté que você vai encontrar Facebook, Instagram e mais informações para próximo ano já tá Aleluia, amém. fazendo parte. É desse jeito, viu? Tem um podcast aqui, é um fragmento, né? Uma porção aqui. Isso a gente mesmo. fala, conversa um pouquinho, pode ver que a conversa ela não fica às vezes tão sedimentada em tantos textos, mas nós vamos conversando dentro daquilo que o Espírito vai nos direcionando, né? E é uma linguagem inspirada, amém? Para abençoar a sua vida. Mas e no Rema? No Rema você vai ter tudo isso aí em vários... Quantos dias? 7 dias? 7 dias. São 7 dias de alimento. Cada onde você vai matéria. estar... Cada matéria, viu? São várias matérias. Se eu fosse você, procure mais informações sobre o Rema, tá certo? E a Escola de Ministros também, né? Próximo Ano Dourado. ano. Não é assim, pastor? Ano Dourado, gostei. Não é assim? É isso aí. Nesse ano, no próximo ano, então, você que já fez o Rema, você não pode ficar de fora, tá certo? Você precisa fazer a Escola de Ministros, já é outro nível, né? Né? Então, por favor, até quem fez, até o Ministério de Socorro, todo mundo, né, pastor? Isso mesmo. É para todos aqueles que concluíram Rema e Sim. percebe ou estão de fato atuando em alguns dos dons do ministério, Sim. né? É bem específico Sim. mesmo, mas é outro nível. É outro nível. nível também que vai tratar muitas coisas para o ministro, para o ministério. É um mesmo. ano, assim, bem... Isso. O Rema, ele Sim. se torna... O Rema tem a linguagem e é para todos, Sim. né? Família, empresarial, todas as áreas, ministerial. E a Escola de Ministro, ele vai bem, de forma mais precisa mesmo, para o ministério. Muito bom. Perfeito. Então,
Fica a dica, hashtag fica a dica. Certo? Então, escola de ministros, o Rema e Sendicura também, começou já o Sendicura? Vai começar daqui uns dias aí, já está com data quase definida. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Sendicura tá já, entendeu? Tá quase lá. Mas já fica com expectativa grande aí e procure mais informações também sobre o Sendicura. Pastor Vavá Félix, rapaz, honra maravilhosa. Honra toda minha. Obrigado foi bom. E olha, vamos fazer... A gente volta. Volta, né? O senhor volta. Eu volto. Para falar sobre submissão à autoridade e outras coisas mais, Ministério Prático, tem tantas coisas aí, tantas pérolas. O pastor Vavá tem aqui para nos abençoar. Amém. E a gente vai ter mais podcasts, sim, com o pastor Vavá Félix. Tá certo? Então, agradecendo o apóstolo Eliezer Rodrigues, Mama Georgia, obrigado, muito obrigado, porque vocês, o senhor e a senhora, desbravaram essa terra maravilhosa chamada Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, mesmo. E hoje arrancaram os tocos, aí hoje nós estamos aqui, ó, no estúdio aqui, falando da palavra, né, pastor? É isso Vavá? Mesmo. Mas a minha gratidão também a eles, sim, obviamente, né? Sim. Que confiam, que acreditam em mim e minha família, então, obrigado de coração mesmo, pastor e Georgia. Sim. Até por essa oportunidade aqui. Rapaz, muito bom. Eu estou falando aqui porque eles me ensinaram. Amém. Exato, olha aí. É desse jeito. E assim, a unção, essa graça que está sobre a vida do Senhor, da senhora, nos alcançaram aí e continuam nos abençoando, né? Graças a Deus por isso, por essa cobertura espiritual. Porque hoje nós somos filhos ministeriais. Filhos, pode ser, né, pastor? Pode ser. É isso. É desse jeito, né? Então, é o pai e a mãe ministerial, apóstolo Eliezer Rodrigues e Mama Jorge. Apóstolo Vavá, aquela câmera ali, por favor. Top. Olha, agradecer a todos vocês que estão nos bastidores agora, porque tem muita gente isso aqui, mesmo. A gente falou de Ministério de Socorros. E, olha, tem muita gente atuando aqui por trás, aqui, porque senão isso não ia acontecer se não tivessem pessoas gabaritadas, ungidas por Deus, viu? Isso mesmo. Pessoas, assim, firmes mesmo, para poder fazer isso acontecer. Então, nos ajudando aqui, eu não vou falar o nome porque são várias pessoas aqui e eu não quero esquecer o nome de ninguém, tá certo? Mas você sabe, um abraço para você, muito obrigado. Amém. Você que tem feito acontecer sim, esse trabalho aqui, esse podcast, quinta-feira, toda quinta-feira, por favor, às 15 horas, marca na sua agenda aí, anota na tua agenda, quinta-feira, eu falei 17? É isso, às 15 horas. Às 15 horas, pastor Vavá, me ajuda aí, pastor. É uma horinha só, né? Uma hora. Passa muito rápido. É muito rápido. Né? Mas aí você assiste, depois você já sabe, né? Compartilha esse link, tá bom? Muito obrigado, é sempre uma honra, é muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui nesse podcast. Um grande abraço para todos vocês. Top. E até a próxima quinta-feira. Valeu, até mais. Um abraço, gente. Valeu.